Hoje no quadro No Estúdio, você vai saber como fica o panorama econômico no final de ano. Olá, o Diário do Campus está no ar. Com a chegada do final de ano, muitos produtos aumentam de preço em função das festividades. Por outro lado, empresas abrem diversas vagas de empregos temporários para conseguir dar conta da demanda. Entenda mais como fica o cenário da economia nesta época do ano agora, no quadro No Estúdio. Olá! O No Estúdio dessa semana vai falar sobre um assunto que interessa muita gente nessa época de festividades. Nosso convidado de hoje é o professor da PUC, Alfredo Meneghetti, que vai falar sobre economia do final de ano. Professor, seja bem-vindo. De acordo com o ministro Guido Mantega, o dólar a R$2 chegou para ficar. Esse aumento na cotação do dólar ele já tem alguma influência nas festividades de fim de ano ou é algo só para 2013 mesmo? Não, na realidade, bom, antes de tudo eu queria agradecer, muito obrigado José Luiz pelo teu convite para participar do Diário do Campus, é uma satisfação. O dólar, as previsões do mercado financeiro, elas estão muito calmas. O dólar não vai ter uma elevação em 2013, 2012 devemos fechar em 2,05, 2013 também a previsão é 2,05, 2,10 no máximo. Então, tem a ver com toda essa vinda de investidores estrangeiros diretos, né, aplicando aqui, investindo na nossa Bovespa, quer dizer, existe uma oferta muito grande de dólares e quando não há essa oferta, na realidade, o Banco Central intervém oferecendo dólares e a moeda está sob controle, mas nós temos o chamado câmbio flutuante. Isso significa que não há nenhum temor que tenha alguma relação com as festas de final de ano em termos de elevação de dólar. O dólar está calmo, ele vai continuar assim 2013 e provavelmente 2014 é o mesmo panorama. Mesmo então com essa não influência do dólar, essa é uma época de muitos gastos para o consumidor. Existe alguma dica, assim, para ele não se comprometer no orçamento? certamente. Nós estamos aí vivenciando um movimento muito grande de circulação de capital. Nós temos uma injeção forte do 13º, que está sendo pago até dia 15 de dezembro, devem ser finalizados, a chamada gratificação natalina, e que deve influenciar muito o cidadão. O cidadão ele tem que entender que o 13º é para o que a legislação adota justamente para fazer frente a esses compromissos que tu bem revelaste, de festas de final de ano, o Natal. Também são os compromissos de impostos, nós temos o IPVA e IPTU que chegam e são obrigatórios, e então o cidadão tem que entender que junto com as festas de final de ano, Natal e virada de ano, nós temos os impostos para não se esquecer disso aí também. E também eu acho que o cidadão tem que guardar dinheiro justamente para fazer frente ao 2013. Nós temos as férias de 2013. Então, tudo isso aí, se o cidadão conseguir fazer frente a esses compromissos que virão, impostos, festas de final de ano, Natal e também as férias, melhor para o cidadão. Mas o melhor é ficar com as dívidas todas saldadas até o final do ano. Então, eu diria que, em primeiro lugar, nós temos que pensar nas dívidas, né? Se tem dívidas, o 13º vai ser usado para essas dívidas. Essa é a melhor dica que um economista pode dar. Em segundo lugar, nós temos os compromissos sociais e familiares e nós temos também os impostos. Então, esse seria a segunda prioridade. Primeira prioridade, dívida, porque as taxas de juros estão muito altas. Então, mas, digamos assim, na hora da compra, falta pouco menos de um mês para o Natal. É melhor as pessoas começarem a comprar, por exemplo, agora ou deixar mais para frente para tentar um preço mais baixo? Certamente, antecipar compras é a melhor coisa, a melhor dica que a gente pode dar. Por quê? Porque os movimentos de Natal, geralmente, saem muitos estoques, os estoques esvaziam, e à medida que os estoques esvaziam, por temor de ficar sem estoques, os comerciantes eles elevam o preço. Então, nós temos, nesse um mês que tu falasse,
Agora, os estoques estão muito elevados, os comerciantes, isso é fácil de ver. Se o cidadão for nos shoppings, nas lojas, ele vai ver que não há falta de mercadoria alguma e tem preços promocionais. Mas à medida que chega o Natal, os preços tendem a elevar justamente em função da escassez da mercadoria. Então o cidadão deve antecipar. Eu acho que a tua pergunta é muito boa, porque isso é um serviço que a gente pode dar ao cidadão para fazer as suas compras o quanto antes, usar esses finais de semana que antecedem o Natal, justamente porque vão encontrar mercadorias, não vai faltar mercadorias, preços adequados, inclusive algumas promoções, porque as promoções vão encerrar aí nos próximos dias. E quem não chegar mais tarde, certamente vão ter preços mais altos, menos mercadoria e, quem sabe, dificuldade em realizar os sonhos e presentear os familiares. Além das compras, os empregos temporários eles sofrem uma alta, né, nesse período. Qual é a importância desse emprego temporário para a economia como um todo? Ela chega a ter um impacto significativo? Muito, na realidade, a família, de uma forma geral, a família brasileira e, quem sabe, as famílias dos 188 países, elas têm uma influência direta desse aumento de circulação de capital que é quando vem o Natal. Eu não tenho dúvidas nenhuma que o emprego temporário que existe justamente para fazer frente a essa comercialização muito grande, que todos nós compramos presentes, os empregos temporários surgem justamente para cumprir essa finalidade, e isso tem um impacto muito grande na renda familiar. A gente sabe que de 200 milhões de brasileiros, 100 milhões ganham, que são a classe média, ganham em média R$3.000. Isso significa o seguinte: às vezes as pessoas não entendem o que é esses R$3.000 que é considerado a classe média. Isso é o seguinte: pegando só um casal sem filhos, o marido ganha 5.000 e a mulher ganha R$1.000, soma os dois e divide por 2, dá R$3.000. Isso é a renda familiar, de R$3.000. Nós temos no Brasil, na realidade, 100 milhões que têm R$3.000, que é muita coisa. Metade dos brasileiros ganham, em média, R$3.000. Bom, isso aí tende a aumentar justamente nos empregos temporários, que é quando a renda aumenta da família. Então, o impacto é muito bom quando antecede o Natal, Páscoa, Dia dos Pais, Dia das Mães, que a gente tem aí um aumento nos empregos e isso tem um impacto muito grande nas finanças das famílias. Então, finalizando, se o senhor puder fazer uma previsão para o ano que vem, levando em conta que seguidamente o governo vem diminuindo a taxa de crescimento do Brasil, será que isso vai se confirmar? Será que tem alguma possibilidade do crescimento aumentar mais do que eles planejam? Taxa de crescimento do PIB, qual é a previsão? Previsão. Nesse ano de 2012, nós devemos fechar o ano em 1,2, 1,5 no máximo, que é os boletins estão falando, os analistas de mercado estão falando. 1,2, 1,5. Ano que vem, 4%. Eu estava hoje mesmo dando uma palestra na SIC de Camaquã, onde eles ficaram um pouco surpresos quando a gente mostrou para eles que os dados são muito bons, os dados são otimistas, que o Brasil deve melhorar muito o seu crescimento. Os próprios autoridades do Banco Central Europeu estão mostrando que a recessão europeia deve finalizar no primeiro semestre de 2013 e no segundo semestre vai haver uma melhora em termos de crescimento. Isso vai ter um impacto no Brasil, vai ter impacto nas economias emergentes. Os Estados Unidos devem resolver o problema do chamado abismo fiscal, que é um déficit enorme. Eles estão negociando que até o final do ano isso aí vai ser negociado. E, na realidade, o comércio brasileiro vai sair vitorioso, vai sair beneficiado desses acertos de políticas monetárias e fiscais que estão sendo feitos na Europa, nos Estados Unidos, e com isso o Brasil vai ter, dentro das projeções dos analistas, provavelmente em 2013, 4%, que é muito bom. Então, muito obrigado, professor. O No Estúdio de hoje fica por aqui. Nós falamos um pouco sobre economia de final de ano e contamos com a presença do professor de economia Alfredo Meneghetti. Até o próximo programa. O Diário do Campus de hoje fica por aqui. Nos acompanhe na UniTV, canal 15 da NET, às 10 para as 9 da noite. Você também pode nos assistir pelo YouTube, em youtube.com/Diário do Campus. Mande críticas ou sugestões para diariodocampus@pucrs.br. Ficamos por aqui, um abraço e até amanhã.